Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Assistam agora a quarta e última parte da entrevista do Alex. Aqui ele responde as perguntas que lhe fizemos sobre a EQM, sobre outras experiências e sobre essa excepcional história da descoberta do verdadeiro autor de um quadro que ele tem pendurado na parede da casa dele. Eu acho essa história excepcional. Para mim, um dia ela vai virar filme e nós vamos assistir. Se por um acaso você não assistiu a primeira, a segunda ou a terceira parte dessa história, não tem problema. Os links estão aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vá lá, assista o que precisar ser assistido, volte aqui e assista a quarta e última parte. Não se esqueça, Modigliani é um dos maiores pintores de todos os tempos. Bom proveito. São muitas experiências, Alex. Eu meio que estou até confuso sobre qual que eu pergunto primeiro. Vou começar pela última. Fiquei muito curioso, uma vez que o autenticador das obras de Modigliani foi preso, conforme você falou, o que se faz agora para se autenticar? Há algum outro caminho possível? Ou essa história vai ficar inacabada? Ô, Carlos, é assim, olha, até como a gente está falando em dados e situações e tal, eu até vou dizer, olha, esse dono dos direitos morais e legais do Modigliani é de um italiano chamado Christian Parisot. Parisot se escreve Parisotti. Vai se saber o que aconteceu. Aí você me pergunta, se ele perdeu credibilidade no mercado, mas é o detentor dos direitos legais e morais, o que acontece? As duas únicas netas do Modigliani, filhas da única filha do Modigliani reconhecida, mas eu falo inclusive de um outro filho do Modigliani, bastardo, e que todo mundo, pelo menos agora todo mundo vai saber, que virou um padre, aos 9 anos já tinha uma tendência a se tornar padre, já gostava dessa coisa eclesiástica, e vai para estudar no seminário, se torna padre, morre agora em 2004 em Paris, numa paróquia de Paris, chamada uma paróquia de Mélisy-la-Forêt. Ele morreu agora em 2004. Mas, enfim, as duas únicas oficiais netas da única filha do Modigliani, quando ele é preso, elas tentam entrar com um pedido na justiça francesa para retirarem dele os direitos morais e legais da obra do avô delas. Em 2015, a justiça francesa declara que não, porque o contrato de doação da mãe delas para ele foi em caráter irretratável e irrevogável. Não previa dissolução por qualquer motivo, mesmo com uma lambança dessa. Ele é o dono dos direitos. Aí eu te pergunto, você se fosse dono de uma obra do Modigliani, você acha que você gostaria que a sua obra fosse autenticada por ele? O mercado já foi muito claro em dizer que o que ele certificou não é reconhecido no mercado como sendo autêntico, por causa das falsificações. Tanto é verdade, Carlos, que os museus da França criaram um fundo de pesquisa científica agora, em 2019 para 2020. Foi publicado um artigo científico agora em 2020. E fizeram análises nas obras do Modigliani dos museus públicos da França. Claro que existem colecionadores particulares e museus particulares que não entraram nesse projeto. Esse projeto analisava 25 obras do Modigliani para poder criar um DNA do próprio Modigliani e poder essas obras serem expostas como sendo verdadeiras do Modigliani. Esse artigo foi publicado. Esse resultado desse DNA do Modigliani, que foi o que os museus públicos da França encontraram uma forma para poder expor, e não correr o risco de alguém ficar dizendo que eles estavam expondo alguma coisa falsa,
é 100% igual a tudo que eu já venho fazendo desde 2007. Ninguém nunca quis fazer esses exames que eu já vinha fazendo, com medo de se encontrar o que não se deveria nessas obras, e uma obra que valeria bilhões estaria valendo nada. Entende? Mas aí, pela situação, foram obrigados. Pelo que você está dizendo, então não há saída. Porque com esse trabalho agora dos museus da França, provavelmente a saída vai ser reconhecimento científico e judicial. Por quê? Os direitos são dele. E mesmo que ele dê para uma outra pessoa, será que essa pessoa teria uma credibilidade? Se era amigo? E você está trabalhando nessa possibilidade? Eu estou tentando falar com alguém que queira comprar essa minha ideia e me financiar, porque eu não tenho mais da onde, Carlos. Eu não tenho mais da onde, porque teria que ser um processo internacional, teria que ser um processo lá na Europa. E as vozes pararam de falar sobre essa história? Sim, sim. É aquela história, já faz muito tempo que eu não ouço absolutamente nada. É como se, bom, agora você corre atrás, entendeu? A coisa já está feita, já está consumada, falta ser certificada. E tem mais, viu, Carlos? Seria uma oportunidade de te falar, que eu gostaria muito de falar, essas vozes o tempo inteiro, desde lá do comecinho, em 2007, quando eu dizia, para que é que eu preciso saber isso, para que é que eu preciso provar que essa obra é do fulano, para que é que eu não sei o quê. Eles diziam, essa obra não é para você. Essa obra, quando certificada e quando vendida, a maior parte dela, você vai tirar os seus gastos, mas a maior parte dela é para doar para instituições que cuidam de pessoas com deficiência físicas e mentais. Ou seja, isso no livro eu assumo publicamente, de que quando essa obra for leiloada, e eu espero que em breve, instituições como a ACD, aqui do Brasil, vai ser uma das grandes beneficiadas com todo esse trabalho. Não me pergunte por que pessoas com deficiência física e mental, porque eu não sei a resposta e nunca me deram respostas. Mas sei que essa obra, desde lá do início, seria para ajudar pessoas com necessidades especiais, físicas e mentais. Não é para que eu fique milionário, não. Aliás, eles diziam que o meu quinhão, era assim que eles usavam, quinhão, que é uma palavra, inclusive, que eu não uso. Acho que até as pessoas, de uma forma geral, é uma palavra em desuso. Eu até tive que entender melhor e procurar quinhão. Quinhão que é o quê? Que o meu quinhão seria a história. Me chama a atenção que você tem uma irmã com necessidades especiais. Eu tive, ela faleceu tem 11 anos. Essa informação que você recebeu, que o dinheiro seria para ajudar pessoas com necessidades especiais, de uma certa forma, se conecta com você através da sua irmã. Olha, pode ser, eu não sei se sim, porque eu tenho essa minha irmã que, na realidade, Carlos, eu sempre digo que ela foi e vai ser sempre o meu grande tesouro. O que ela ensinou a mim, aos meus irmãos, a minha mãe, foi uma fonte de ensinamentos, principalmente de amor. O que é amor, Carlos? É uma coisa absurda. Só quem convive com uma pessoa com necessidades especiais é capaz de entender o que eu estou dizendo. Eu gostaria de saber qual é o nome desse amigo que deixou para você esse quadro e outras coisas, e que em quais circunstâncias esse quadro chegou a ele também. Sim, olha, na realidade é assim, esse meu amigo, que foi fundador do TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, e o criador do grupo de repertório poético Jograis de São Paulo, ator, diretor, poeta, meu querido amigo, meu amado amigo, sempre, de sempre, ele se chama Rui Afonso.
E ele sempre foi ligado também às artes, não só à poesia, à literatura, ao teatro. Ele também era diretor do Jornal das Artes, era colaborador no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, e ele conheceu, através do poeta Guilherme de Almeida, um paulistano, a quem o Rui era amigo pessoal, amigo íntimo, conheceu um ilustrador que era, na época, a fotografia era muito cara para ter em jornais, então se usava muito ilustração. E esse ilustrador, que ilustrava os livros também do Monteiro Lobato, do Drummond, do Guilherme de Almeida, era também ilustrador do jornal Estado de São Paulo, e o Rui convidou para que fosse ilustrador do Jornal das Artes, que o Rui dirigia, o Jornal das Artes, que era mantido pelos Diários Associados, aqui de São Paulo, e o Rui depois também teve a oportunidade de convidá-lo a participar do TBC, do teatro, fazendo a parte toda de cartazes, fazendo projetos de cenários, ficaram muito amigos. E esse artista plástico que estudou em Paris de 1910 a 14, com a bolsa do governo de São Paulo, chamado Pensionato Artístico do Governo do Estado de São Paulo. Ele ficou 4 anos lá estudando, teve a oportunidade de conhecer o Modigliani e de hospedar o Modigliani quando a Europa entrou na recessão pré-guerra, Primeira Guerra Mundial. Todo mundo numa recessão danada. Modigliani, que era italiano, não podia se manter mais em Paris. Ele começou a depender de vários amigos, dentre os quais o José Vasti Rodrigues. Ele só assinava as obras dele como JWR. Basta saber que o brasão da cidade de São Paulo foi ele quem criou. Os vitrais da Catedral da Sé foi ele que criou. O logo do jornal O Estado de São Paulo, onde ele era ilustrador, ele que criou o logo do Estado de São Paulo. Ele é o patrono do Centro de Documentação do Exército Brasileiro, por ter recriado toda a história do Exército, desde os Dragões da Real até 1922, que foi quando ele publicou o livro, colocando através de aquarelas toda a história do Exército Brasileiro através dos uniformes. E ele se torna aí o patrono do Centro de Documentação do Exército Brasileiro, José Vasti Rodrigues, muito amigo de Rui Afonso, e Rui Afonso, meu querido amigo, que essa obra faz esse circuito todo através de artistas, de pintores, de poetas, e chega na minha mão. Olhando para trás, você consegue enxergar uma razão para essa voz ter tido esse interesse em te colocar nessa tarefa? Eu olho e vejo, sim. Acho que não é só para que o dinheiro, que deve ser um bom dinheiro, viu, Carlos? O Modigliani é o segundo pintor que conseguiu o maior preço em leilão, só perdendo para a Guernica. Então ele tem um segundo maior preço em leilões de obras de arte. Eu acho que será um bom dinheiro e acho que vai poder ajudar, sim, muita gente. Vai fazer a diferença na vida de muita gente, Carlos. Acho que não vai ser pouca coisa, não. Mas acho que não é ainda o objetivo principal. Porque quando nós vamos para a Espanha, eu e a obra é analisada, se descobre um montão de símbolos. O Modigliani tinha uma mensagem oculta que ele tinha colocado nessa obra, que é o fechamento do livro, que aí também eu quero criar um pouco de interesse nas pessoas a conhecerem a história como todo e lerem o livro, né? Mas, a grosso modo, que as pessoas entendam que a vida, ela continua do outro lado. O Modigliani existe, o Rui existe, nós existimos. E existe essa possibilidade dessa comunicação. Essa comunicação, assim como aquela minha consciência utiliza o meu cérebro como uma interface, outras inteligências, outras consciências conseguem falar comigo através do meu cérebro, que é uma interface.
E está na hora das pessoas entenderem que a vida é maravilhosa, que a vida continua, que você tem que parar com essa história de achar que quem morreu, coitadinho, ai, ó. Isso é tão claro para mim, Carlos, e eu vou te dizer assim, olha, depois de todas essas minhas experiências, eu perdi minha mãe, que era um grande tesouro da minha vida, coisa e tal. Perdi, claro que a saudade se incomoda, que a saudade dói, eu até falo isso no livro. Eu perdi essa minha irmã, que eu já te falei, que era para mim, assim, é o grande tesouro que eu tive na vida. Ela foi a grande professora do que sabe, ser feliz com nada, né? Que a gente pode amar, que a gente pode ser feliz. Foi a grande professora minha e da minha família toda. Então, você veja bem, na realidade, todas essas histórias vêm corroborar com aquilo que eu estava dizendo. Nós estamos aqui utilizando essa matéria, essa carcaça, que é comandada por uma inteligência, por uma consciência, uma energia, um espírito, o que você quiser. Voltando lá para a sua experiência de quase morte, você teve uma parada cardiorrespiratória, é o que me deu a entender. Sim, parada cardiorrespiratória, cheguei sem nenhum sinal vital. E foi trazido pela ação do desfibrilador, provavelmente. Foi através de algum remédio que me injetaram na veia. Alguma coisa ali, porque não vi esse tipo... Eu vi massagem cardíaca já desde da ambulância. E você, nesse tempo todo, você reconheceu o seu irmão, né? Mas você perdeu em algum momento a lembrança de quem você era, da vida que você tinha aqui? Porque isso acontece às vezes. Em momento algum. Porque desde o momento em que eu estava fora, eu já sabia que eu estava fora, que eu era... Eu não entendia no primeiro momento como é que eu podia estar acima e aqui em cima e olhando o que estava acontecendo embaixo. Eu dizia, como é que eu estou aqui em cima e que eu estou lá embaixo? Você não perdeu, então, em nenhum momento, a lembrança de quem você era aqui? Claro que não, de jeito nenhum. Sabia, reconhecia a minha mãe, sabia que ela era minha mãe, lá na outra sala, sabia da minha ex-esposa, sabia quem ela era. Eu vi a equipe ali tentando me fazer massagem cardíaca, me entubando, me fazendo. Essa voz que você escutou em algumas situações era a mesma voz daquele ser azulado que apareceu durante a EQM? Não, não. Aquele ser azulado, ele falava comigo telepaticamente. Ele não falava como nós estamos falando. Eram ideias que vinham e eu sabia que era para eu ficar tranquilo. E você sabia que vinha dele? Dele, claro, era dele, era um para o outro, era uma coisa de eu ficar olhando para ele e a coisa vinha todinha na cabeça. E você ficava olhando para ele, mas não conseguia perceber o rosto dele? Não, e nem a articulação, nem falando, não tinha uma voz. Era um pensamento, uma mensagem. É de você saber tudo o que ele queria dizer sem falar, sem abrir a boca. Você diz que ele estava com as mãos assim, como se estivesse passando... Impondo as mãos. Uma energia, alguma coisa. Você via algo saindo das mãos dele? Não, eu via ele todo iluminado no azul. E isso também, eu não sei por que o azul, e mesmo na mão. Mas você não via esse azul saindo das mãos dele e indo para o seu corpo? Não, porque isso resvalava nos outros também, inclusive nos médicos. Era uma coisa meio azulada, vinha até perto dos que estavam aqui de branco. Só essas 3 pessoas que eram diferentes dos médicos? Diferentes da equipe toda, sim, só 3. Teve uma experiência, uma entrevista, em que uma pessoa me falou algo muito interessante, que foi dito a ela, ou ela entendeu, não me lembro, que quando alguém volta para cá, isso foi decidido lá em cima, por melhor atitude que tenha tido o médico, na verdade, a volta é decidida ou não lá em cima. Você teve essa percepção? Não, mas é assim,
Em outras palavras, esse ser iluminado com tom azul, ele dizia para mim, esse não é o seu fim, sua hora não chegou, você tem muito tempo ainda para viver e você tem coisas muito importantes para realizar. Ou seja, nisso está embutida a ideia de que mesmo que o médico ainda esteja preocupado, a sua volta é garantida. Com certeza. Porque o médico já estava dizendo para minha mãe que ia tentar fazer algo. E, ao mesmo tempo, eu, inclusive, sabendo que eu já ia voltar. Eu não sabia quanto tempo, porque eu perdi essa noção de tempo. Eu não sei quanto tempo isso tudo ocorreu, não dá para dizer. Para mim, não dá. Mas eu sabia que eu teria que voltar e que eu voltar era certo, porque eu não ia para o lado de lá de jeito nenhum. Você falou do tempo e do espaço serem ilusões. Você percebia o espaço lá de alguma forma diferente? Você tinha visão 360 graus? Você, quando se interessava por alguma coisa, aquela coisa crescia na sua frente? Algo foi diferente do que aqui? Sim, exatamente isso que você perguntou, eu digo sim para tudo. Porque eu podia estar vendo a sala inteira e, ao mesmo tempo, vendo minha mãe no outro lugar, é uma coisa de 360 graus, sabe? E não sei te dizer se a distância de um lugar com o outro era pequena, era longa, blá, 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 porque era tudo ao mesmo tempo. Você disse que você tem muitas experiências. Eu queria saber, em alguma delas você saiu do planeta Terra? Tudo assim, lugares que talvez eu não identificasse e não soubesse onde era. Era em outra dimensão? Era fora? Não sei. Esses 3 seres que você viu, eles tinham, você falou, como se tivesse uma estrutura parecida com a humana, dentro de que você percebia. A altura deles era a mesma? Sim, mais ou menos a mesma, mas eu não via nada definido, eu via só o vulto, né? Por detrás, como se fosse realmente, para você poder entender, como se fosse um vidro embaçado de vapor de chuveiro, de qualquer coisa, e alguém atrás daquele vidro embaçado. Essa voz que falou com você, por acaso ela teria alguma relação com a história do Modigliani? Não faço ideia, Carlos, mas é possível, porque, você veja, eu estou há 15 anos trabalhando com isso, com muita gente, porque essas vozes chegou uma hora que no próprio livro eu digo que eu já não sabia mais se era Rui Afonso, se era Modigliani, quem era, se era o José Vassi Rodrigues, quem é que estava por trás dessas comunicações e pedindo para fazer coisas. Eu só sei porque desde o início diziam que eram muitas pessoas envolvidas nisso tudo. Por isso que eu te digo que essa história, quando você perguntou se eu achava que isso poderia ser o que essa pessoa, esse ser azulado tinha dito dessa coisa importante que teria que ser feita ainda, não sei o quê, se seria isso. Seria, porque logo no começo diziam que eu ainda queria saber quem que estava se comunicando, quem estava pedindo, se era Rui Afonso, quem que estava mandando fazer algo, né? E dizia, não se preocupe com isso, porque somos muitos e tem muita gente envolvida nesse projeto. Então deve ser alguma coisa muito grande mesmo. Então isso me faz pensar que ainda se espera que algo grande aconteça disso tudo. Claro, uma das coisas é essa minha entrevista com você. Por quê? Essa nossa conversa seguramente vai servir, pelo menos, para algumas pessoas, e espero que muitas pessoas, repensarem as suas vidas e darem valor ao que tem valor de verdade. Acreditando que tudo continua, Carlos. Eu entendo com relação a isso, mas eu digo especificamente com relação à questão do Modigliani. Se são muitos lá atrás se esforçando para que seja feito esse reconhecimento, ok, se isso de fato for resultar numa grande ajuda financeira para pessoas necessitadas, com certeza isso já é maravilhoso. Mas eu me pergunto se é isto ou se teria algo a mais, alguma coisa que a gente ainda não percebeu. Não, eu sei que é isso, é uma das coisas. E a outra, Carlos, há pouco nós estávamos falando sobre o que causou essa confusão
do mercado de Modigliani, e essa pessoa que detém os direitos legais e morais de Modigliani ter sido acusada de ser fraudadora. Aí, de repente, entro eu com uma obra que não tem nada a ver com a de Modigliani. Não é um nu, não é um retrato, é uma paisagem. E essa paisagem vai causar um reboliço no mercado de artes. Vai trazer respostas de um montão de dúvidas. Vai se provar que todo um mecanismo de dimensões diferentes fazendo essa coisa chegar onde deve chegar. Esclarecendo coisas, trazendo essa verdade de que a morte é ilusão, que a morte não é de fato o fim. Então, para isso, em algum momento, você vai precisar informar todos esses cientistas envolvidos nessa busca pela autenticação da obra sobre essa voz. Ah, mas eles já sabem. Eles leram o livro, estiveram no lançamento e acharam tudo encantador e dizendo que agora sim eles entendiam como é que eu tinha chegado a algumas coisas, a ponto de chegar lá e dizer para eles: olha, procure aqui nessa região que tem coisas escritas embaixo da pintura. E as coisas estavam lá. Levando tudo em conta e levando o mundo em que vivemos em conta, quais as suas palavras finais para todos nós? Carlos, em primeiro lugar, que todos somos iguais. Que nós todos fazemos parte de um todo. Então, tudo está inserido em todos e todos no tudo. Essa que a gente não tem como separar uma coisa da outra. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos na mesma viagem. E eu gostaria que as pessoas que acompanharam essa entrevista, que acompanharam esses meus relatos, seja aqui nessa entrevista ou mesmo no livro, elas tivessem pelo menos a oportunidade de abaixar a guarda e tentar entender o que eu estou propondo, que é uma reflexão sobre o que tem de fato valor na vida ou não, e propondo principalmente de que tempo e espaço é uma ilusão da matéria, e que essa matéria, quando ela não tiver mais importância, ela realmente vai entrar em colapso, mas você vai continuar existindo. Você existe. Você vai continuar como uma existência num formato de energia, no formato de um espírito, no que você quiser acreditar, na consciência, numa inteligência, enfim, você existe. E você foi criado para ser feliz com a verdade. Com a verdade, a gente se liberta de tudo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?